Oi, meu nome é Maísa e hoje eu vim compartilhar os livros que eu escolhi para ler no mês de abril. Bora ver? Para quem me acompanha há mais tempo no canal, sabe que eu tô sempre falando de leituras coletivas. E essa minha, entre aspas, insistência é porque foram as leituras coletivas que me fizeram ler mais. Eu sempre li bastante, houve uma época em que eu devorava livros, mas eu fiquei alguns anos afastada do mundo literário. Talvez porque encontrasse dificuldade em encontrar boas indicações ou indicações que tivessem a ver com o meu gosto literário. E depois que eu comecei a encontrar alguns clubes do livro, clubes de leitura, leituras coletivas, eu comecei a ler muito mais. Então vocês vão ver que grande parte dos livros que eu vou mostrar aqui são de leituras coletivas. E a primeira delas é Órbita de Inverno, da Everina Maxwell, publicado pela editora Suma. Eu já comentei, agora eu faço parte do time de leitores da Companhia das Letras. Esse foi o primeiro recebido. É uma ficção científica, LGBTQIA+, a gente tem aqui um casamento por conveniência, a gente tem intrigas políticas, enfim, coisas que eu gosto bastante. E nós começamos a leitura dele na segunda-feira. Então, se você tem interesse de ler com a gente, vou deixar todas as informações aqui no box de descrição. Dá tempo, porque normalmente nos sábados e domingos a gente fica sem metas diárias de leitura, então dá tempo de recuperar o atraso. Começamos a ler na segunda, então ainda poucas coisas para falar sobre ele, mas em breve eu venho trazer uma resenha. Outra leitura conjunta, agora do Loucos por Leituras Conjuntas, é O Bosque das Coisas Perdidas, publicado pela Galera Record, da mesma autora de A Maldição do Mar, e ela vem de novo com uma fantasia em volume único. E aqui a gente tem uma história que tem uma bruxa que talvez não esteja com todos os seus poderes plenamente, um garoto misterioso, um bosque cheio de mistérios também, e esses dois vão se encontrar. Parece que ele vai se apaixonar por ela e eles vão ter que resolver alguns mistérios. A gente ainda não começou a fazer leitura, mas se você tiver interesse em fazer essa leitura com a gente, vou deixar as informações todas aqui no box de descrição. Outra leitura conjunta é de Torto Arado, ela é no perfil da Cal Munhoz, vou deixar as informações aqui embaixo. Eu me rendi ao hype, na verdade eu já rendi há tanto tempo que eu tinha colocado ele no projeto 50 antes dos 50. É do Itamar Vieira Júnior, publicado pela editora Todavia. Aqui a gente tem duas irmãs que nasceram numa comunidade quilombola, que passam por uma experiência traumática na sua infância e que depois de um tempo tomam caminhos opostos. Estou bastante curiosa, é um livro que permanece no hype, muito elogiado, muita gente dizendo que é importante, que é uma leitura importante porque ela vai fazer referência a um passado nosso e a uma história que ainda se repete de certa maneira. Bom, e eu adoro as LCs porque as discussões são sempre muito boas, eu acredito que esse daqui vai render boas discussões. Leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, a gente está lendo toda a série The Witcher, então O Sangue dos Elfos, publicado pela Martins Fontes. Esse é o livro 3, nós já lemos os dois primeiros, são livros de contos, então nós vamos ler esse mês O Sangue dos Elfos, é uma leitura que está quase terminando, e também vamos ler Tempo de Desprezo, que é o livro 4. Se você tem interesse, as informações estão aqui, e assim, tá bem gostoso de ler. Os dois primeiros eram livros de contos, o terceiro livro ele começou um pouco devagar, porque ele de repente amplia muito esse mundo. Eu fui até atrás de um mapa desse mundo do Geralt de Rivia e gostei porque eu consigo me situar melhor na história. Mas a leitura de Tempo de Desprezo deve começar lá pelo final do mês. Qualquer coisa, dá uma procurada lá no perfil do Loucos. Leitura coletiva proposta pelo grupo Deu a Louca nos Encalhados 3. Lá a gente está fazendo o desencalhe de livros, porque a gente gosta muito de comprar livros, né? Mas eventualmente a gente acaba esquecendo de ler também. Então nós criamos o projeto Deu a Louca nos Encalhados, já estamos no 3º ano. E a Sabrina, do grupo, propôs a leitura de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, publicado pela Companhia das Letras. Impressionante, mas eu ainda não tinha feito a leitura dessa história. É uma história que a gente vai ler em uma semana, porque é muito rápida. Começa na semana que vem, então dá tempo de ler com a gente também. Não podia faltar um romance de época para dar aquela tranquilidade, aquele arzinho de final feliz certeiro. Então essa é uma leitura coletiva lá do Peculiares Livros. Nós estamos lendo os livros da Mary Balog em ordem de publicação e vamos ler esse mês Ligeiramente Seduzidos. E ele é um dos últimos livros, já tô ficando com saudade desses irmãos, porque eles são aristocráticos, de nariz empinado e divertidos.
Uma leitura coletiva lá do Clube do Livro BH, são Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, publicado pela editora Arqueiro. Eu ainda não estou com meu livro em mãos, ele deve estar para chegar. É um drama, então eu vou sair aí das minhas fantasias, distopias. Eu já li um livro dela, A Grande Solidão. Eu gostei do livro, é um drama, mas ele é tão denso, ele tem tantos gatilhos, mas tantas mensagens importantes que ele, inclusive, permanece aqui na estante. Eu costumo dizer que os livros que ficam aqui são aqueles que eu gostei, quero reler algum dia, enfim. E estou bastante curiosa, é o novo lançamento da autora, que chegou esse mês, então a leitura vai ser lá pelo Clube do Livro BH. E Uma Conjuração de Luz, da V.E. Schwab, publicado pela Record. Não é uma leitura coletiva, mas estou lendo junto com a Ju, minha Parabatai, lá do perfil Viajando Através da Estante. É o terceiro livro dessa trilogia. Eu já estou com esse livro aqui encalhado há um tempo, quero muito saber o que aconteceu com esses personagens, e então nós nos propusemos a finalizar essa trilogia agora esse mês. Então é um calhamaço, nós temos aí quase 700 páginas, mas bastante empolgada, porque eu gosto muito do mundo criado pela V.E. Schwab, gosto muito da escrita dela, li grande parte dos livros que ela publicou até então, e faltava só esse para finalizar a trilogia. Bom, e o último não é uma leitura coletiva. É O Céu de Pedra, da N.K. Jemisin, publicado pela Morro Branco. A gente tem o terceiro livro da trilogia da Terra Partida. Estou curiosíssima porque o segundo livro termina de uma forma que possibilita tantas coisas de acontecerem e dá tanto medo do que pode vir. Gosto desses personagens, eu já me encantei por alguns deles e eu não queria perder esses personagens, então estou muito preocupada com essa leitura, mas muito empolgada. É um livro que foi premiado, super elogiado e parece que é o menor dos três, tem menos de 500 páginas, então muito curiosa, espero em breve vir falar da trilogia para vocês. Foram esses os livros escolhidos. Você gosta de participar de leitura coletiva ou tem o costume de escolher os livros que serão lidos no mês? Eu já tive vontade de sortear, tem muita gente que tem uma jarrinha, né, com os livros que não foram lidos para poder sortear. Mas acabo escolhendo através das LCs e eu acho que eu reuni uma quantidade boa de livros interessantes aí. Gostou das minhas escolhas? Tem interesse de participar de alguma dessas leituras? Bora conversar um pouquinho. Se você ainda não é inscrito no canal, vem me ajudar. Esse canal tá precisando crescer, ele tá muito devagar e eu preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreva, curte, compartilha, me procure nas outras redes sociais, Instagram, no Scoob, no Twitter e no Telegram. Se você tem interesse de comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar os links da Amazon aqui embaixo. Você já sabe, comprando por eles me ajuda bastante. Muito obrigada, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!